Olá a todos e todas participantes do 19º Simpec. Meu nome é Adriele, sou doutoranda em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Ferramentas de coleta de dados das pesquisas sobre argumentação na educação química, sob orientação da professora doutora Salete Linhares Queiroz. Os conteúdos desta apresentação englobam uma introdução sobre a temática, os materiais e métodos empregados, os resultados obtidos, conclusões e referências bibliográficas utilizadas. Com relação à introdução, vou falar brevemente sobre a argumentação. A argumentação ela se encontra presente em variados contextos da nossa vida, seja durante uma conversa sobre futebol com os colegas, ou quando vamos escolher o que comer ou vestir, ou mesmo ao pedirmos um desconto. Nestas e em outras situações, a argumentação está presente. Dentro do ensino de ciências e também do ensino de química, ela tem adquirido elevada relevância nos últimos tempos, por favorecer a compreensão de conceitos científicos e da natureza da ciência por parte dos estudantes, fomentar o pensamento crítico, o desenvolvimento de habilidades comunicativas e o letramento científico em sala de aula, além de fornecer ao professor informações relevantes sobre como os alunos estão compreendendo o que está sendo ensinado. Por conta desses e de outros benefícios, nos últimos tempos, tem sido significativo o número de pesquisas publicadas sobre a argumentação dentro da educação em química. Só que a quantidade não deve ser o único aspecto a ser levado em consideração sobre o crescimento de uma determinada temática dentro de um campo do conhecimento. Por conta disso, surgem as pesquisas de revisão bibliográfica e a sua importância, porque elas investigam e discutem toda essa produção existente, possuem um caráter descritivo desses trabalhos publicados, fazem uma análise comparativa dos estudos sobre uma mesma temática, evidenciam tendências e apontam lacunas, vão organizar toda a informação existente e, por conta disso, podem servir como ponto de partida para futuras investigações. Tendo em vista o que foi apresentado, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as ferramentas de coleta de dados empregadas nos estudos publicados nos anais do ENEC e INPEC de 2000 a 2020 sobre a argumentação na educação em química. Para alcançar esse objetivo, o seguinte procedimento metodológico foi efetuado. Então, realizamos a busca e obtenção por meio da consulta em sites dos resumos completos dos anais do ENEC e INPEC que versavam sobre a argumentação na educação em química, publicados entre 2000 a 2020. Depois foi efetuada a leitura e classificação desses trabalhos de acordo com a ferramenta de coleta de dados empregada pelos pesquisadores, discussão dos resultados obtidos entre mim e a orientadora do trabalho para obtenção de um consenso, construção de tabelas e gráficos e posterior interpretação dos resultados. Com relação aos resultados obtidos, de acordo com Jimenez e Brocos, 2015, em um artigo publicado falando sobre os desafios metodológicos das pesquisas da área da argumentação no ensino de ciências, os trabalhos eles vão escolher as ferramentas de coleta de dados de acordo com os seus objetivos. Quando o objetivo é averiguar a argumentação, ou seja, o processo argumentativo, os pesquisadores vão lançar mão de um determinado tipo de ferramenta de coleta de dados, e quando o objetivo é analisar o argumento construído, ou seja, o produto, a ferramenta de coleta de dados escolhida é outra. E nós constatamos isso neste trabalho. Por exemplo, quando os pesquisadores buscaram averiguar o processo argumentativo, a argumentação, eles acabaram utilizando preferencialmente gravação e transcrição de episódios de aula. Por quê? Porque você consegue ter uma análise não apenas das falas, mas também do contexto e das ações envolvidas durante o processo argumentativo. Por outro lado, quando os pesquisadores queriam averiguar o produto, ou seja, o argumento, eles lançaram mão preferencialmente de materiais escritos produzidos pelos alunos, os quais englobam resoluções a estudos de caso, rubricas de avaliação, diários de bordo e resoluções a questões abertas e situações problemas. Quando os pesquisadores, é interessante ressaltar que houve uma preferência da gravação e transcrição dos episódios de aula em detrimento da observação direta. Por quê? Porque você consegue analisar repetidas vezes e obter as falas dos estudantes na íntegra com a gravação, o que não ocorre com a observação direta. Por outro lado, o baixo aspecto prático dos questionários frente à argumentação resulta nessa baixa frequência deles, assim como o uso de entrevistas e da análise documental. Com relação às conclusões obtidas, nós gostaríamos de salientar que a análise de materiais escritos é adequada para averiguar os argumentos produzidos pelos alunos, assim como gravação e transcrição de episódios de aula para analisar o processo argumentativo. As referências bibliográficas utilizadas e muito obrigada.